Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Babi. Olá, sou Fabiola Silva. E eu sou Stephanie Moura. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje é o nosso quarto episódio e o nosso tema de hoje é saúde mental é prioridade. E eu já vou começar aqui lendo um textinho que eu dei uma bugada, que é da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que diz o seguinte: saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Já foi coisa suficiente para mim. E antes da gente prosseguir, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, dar o curtir aqui nesse vídeo, deixa aqui o joinha para gente e compartilha com todo mundo que você quiser. Bom, dito isso, que a gente vai falar sobre saúde mental aqui, do quanto que isso é importante, eu já vou introduzir o seguinte assunto. É muito comum algumas pessoas virem procurar por ajuda terapêutica quando já estão num nível de estresse elevadíssimo e que estão deixando de fazer suas atividades do dia a dia, porque não conseguem mais manejar esse mental, em que esse mental está tomando conta dessas pessoas, mas também é muito comum que quando a gente fale sobre esses serviços, as pessoas achem que é algo muito caro. E aí eu vou jogar aqui para vocês discutirem, que é a questão de é muito caro ou não estamos dando o devido valor à nossa saúde mental enquanto sociedade. E aí, É, meninas? né? E quando você traz essa questão de valor, né, preço, qual preço tem a sua paz, qual preço tem a sua liberdade, né? Porque falando de saúde mental, na minha questão, foi aquela frase de, assim, típica de salvação mesmo. Aonde eu estaria hoje se não fosse eu ter olhado para minha saúde mental, né? Porque eu gosto muito de um vídeo da Gabriela que fala, que ela fala que ela é uma pessoa caótica tentando lidar com todo aquilo que ela tem. E eu amo esse vídeo por causa que eu me identifico muito com ele. Porque eu sou uma pessoa caótica, né, tentando lidar com tudo isso. E o que fez eu aprender a compreender isso e a lidar com essas emoções, principalmente as questões das emoções explosivas, que foi as que eu sempre reprimi em mim mesma, é a terapia, foi o cuidado com a minha saúde mental. Então, assim, hoje eu entendo que saúde mental ela é prioridade na minha vida e, e eu não conseguiria, né, viver mais sem esse olhar de estar ali olhando para mim como um ser humano, como um ser único, como um todo, e também olhar para minhas emoções, para o meu corpo, porque aí vai abrangendo para todo esse contexto de tão desconectada que gente, eu já fui muito desconectada de mim, de realmente, tanto é que a minha primeira consagração das medicinas das florestas eu fazia exatamente essa pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Então, olha para vocês ver que nível eu cheguei sem a saúde mental, né? Sem esse cuidado. E é exatamente isso que vocês trouxeram, que a maioria das pessoas, por exemplo, por que que na época do Covid muitas pessoas foram procurar terapia, foram se olhar? Porque ali tiveram que se enfiar dentro de casa e aí teve que lidar com tudo aquilo que não estava conseguindo, estava fingindo, né, que não estava lidando durante a vida. E aí teve esse excesso aí mental mental ficou em excesso de tanta informação, de tanto processo junto. E a saúde mental foi pro saco, né? Porque imagina você ter que lidar com tudo que você estava negando durante a vida toda para você olhar dentro de casa ali para as outras pessoas, olhar para você. E aí muitas pessoas nessa época procuraram conhecer o autoconhecimento, né? Foi mesmo em busca de se conhecer mais, questionar por que que a vida estava que a vida queria transformar. Quantas pessoas eu já ouvi? Ah, na época da Covid, comecei a olhar para mim, porque tinha esse chamado, vamos dizer assim, interno também, das pessoas começarem a olhar para ela, porque a saúde mental estava uma bosta. E isso é muito real. Eu lembro que na época que eu trabalhava no banco, a maioria dos bancários
não sei como que tá hoje, mas deve estar a mesma coisa. Eles eram depressivos, gente. Porque a nossa saúde mental era assim, precária, porque a pressão psicológica, todo aquele ambiente tóxico, né? Só que aí as pessoas levavam isso para uma naturalidade, é normal. Você está no trabalho, aqui é assim mesmo. Ah, filha. Exatamente. E a maioria dos bancários saíam, é, é, tinha que se ausentar porque a saúde mental estava pro saco. Eu lembro que chegava a época, assim, que eu ficava chorando, assim. Eu atendia, ia pro banheiro, chorava, 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 limpava as lágrimas, pedia que tava tudo bem. Porque eu não podia pra Não. mostrar para aquelas pessoas que eu tava no meu nível de estresse alto, tava tudo bem, que tá ali, tava, pra mim, tava ótimo, e não tava. E olha Nossa. que eu tava, só finalizar, eu te passo a palavra, eu tava ainda nessa busca do autoconhecimento, bem no início, mas era muito difícil para mim lidar isso. Gente, eu lembro várias vezes que eu ligava para psicóloga e eu desmarcava. Foi antes de conhecer as terapias holísticas, eu ligava, marcava, desmarcava, porque eu falava, não, não preciso disso. Para que que eu preciso? Eu sei lidar, consigo lidar com isso tudo. E não consegui, né? E aí eu tive que olhar de uma outra maneira para isso. Mas quantos de nós, né? Acha que não é preciso olhar para isso? Acho que a vida vai dar um jeito, né? Quantos de nós a gente fala assim, ah, eu passei por isso, porque a saúde mental também é uma bagagem que a gente traz. Como que a gente pode trazer essa bússola, como que a nossa saúde mental tá certa ou não? Só para falar aqui. É tudo que a gente passa nessa vida, todos os traumas, todo dia a dia nosso, né? Se algo tira a gente do nosso centro ali, de, do nosso centro mesmo, de conexão com, com nós. E aí, é... e ai, gente, por todo podcast eu esqueço as coisas que eu vou falar, natural, né? Mas mas e aí muitas pessoas acham que a- tudo isso que a gente passa a gente não precisa olhar, porque é natural, né? É natural, a vida vai dar um jeito. E aí eu vou trazer uma frase que meu pai falou pra mim. Ele virou e falou assim pra mim: pra que que você vai precisar marcar terapia? Sabe qual que é a minha terapia? É meu copo de vinho todo dia. Por quê? É mais fácil tomar um copo de vinho do que confrontar com as coisas que a gente precisa olhar pra dentro da gente. E isso também é saúde mental. Tirar um tempo pra você olhar, é, te dar prazer, né? Exercitar, alimentar bem, tudo isso tá nessa bagagem da saúde mental. Passa a palavra, falei demais. Não, e é exatamente você trazendo isso para o âmbito do trabalho, né? Assim, para meios corporativos, porque eu vim de call center, né? Muitos anos de call center, que é um ambiente muito caótico, muito, né? São assim, eu sempre vim da parte de cobrança, então, assim, são metas e metas e metas e metas e metas e cobrança, cobrança do volume de ligação, cobrança da forma que você fala com a pessoa, cobrança do resultado daquilo ali e traz para você uma responsabilidade do outro. Porque olha para você que nível que isso chega. A pessoa foi lá, ela fez a dívida, e aí transfere para você a responsabilidade daquela pessoa cumprir a obrigação dela. E você toma aquilo como verdade. E você vai tomando aquilo ali, você vai entrando naquele ambiente, você vai adoecendo, você vai deixando de ver pessoas como pessoas, porque muitos desses ambientes, eles são, assim, ferozes a ponto, sabe, assim, da gente esquecer de ver que o outro, ele também está ali como pessoa. Então, você começa a entrar ali numa guerra interna com ele. Sim. Você começa ali a entrar naquela agressividade, né? Mas, enquanto eu passei tudo isso, estava tudo ok. Eu também várias e várias vezes pensava, não, vou psicólogo não tem necessidade nenhuma disso. Não faz menor sentido. Por quê? Porque eu já falei várias vezes aqui nos outros episódios, eu sempre, na minha concepção, até eu começar a cuidar da minha saúde mental, eu era o alecrim dourado. Então, a culpa era sempre do outro e não eu. Eu só era a vítima ali de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, o que é que eu vou fazer no psicólogo se eu sou a vítima? Se eu sou a vítima, eu não preciso estar ali no psicólogo. Quem precisa estar no psicólogo é o outro que está convivendo comigo e não eu. Então, o que fez eu mudar essa consciência foi quando eu comecei a olhar para a questão da saúde emocional e como isso reflete no corpo físico.
devido a um processo pessoal que eu passei com a minha filha. Aí, quando tocou na minha filha, aí sim eu olhei, falei, opa, o que que eu posso agregar aqui nesse processo que ela está passando? E aí eu sim, eu decidi olhar para a minha saúde mental, para que, através da minha saúde mental, eu não prejudicasse mais o processo de saúde física que ela estava passando. Até que chegou um ponto que um dia a terapeuta falou para mim, né? Eu lembro dessa muito bem, desta fala dela, de que a equipe falou que a minha filha não precisava mais de nenhuma sessão de multi, que na verdade as sessões tinham que ser voltadas para mim, para que eu desse conta de lidar com a saúde física dela, porque eu comecei a entrar numa paranoia. Fui colocando ali a menina em vários envelopes ali, em várias caixas, várias caixas, e foi criando um medo, um medo, um medo, e aí eu falei, opa, então aí eu aprofundei cada vez mais nessas situações, comecei a olhar para a minha saúde mental, comecei a olhar para mim, cuidando de mim, para que através de mim surgisse a melhor versão de mim para poder auxiliar ela. E aí que eu fui começando a desmistificar e comecei a entender que cuidar da saúde mental é eu começar a desmistificar tudo que um dia eu pensei que eu fosse e realmente começar a entender quem eu sou. Até porque, né, Fabi, a gente está em construção o tempo inteiro. Essa ideia aí de que nós somos cristalizados e não podemos mudar de opinião é uma ideia muito contida hoje nesse ambiente da internet, em que alguém se manifesta dizendo hoje, ah, eu amo rosa, e esse vídeo tá aí para sempre na internet. E aí, se num dia seguinte eu decido que eu amo o amarelo, pronto, todo mundo que viu meu vídeo dizendo que amava a rosa vai começar a me chamar de hipócrita, de mentirosa, de um monte de coisa. Então, essa ideia pré-concebida de que a gente não muda, ela é uma grande ilusão, porque a gente está aqui o tempo inteiro se modificando, né? A gente costuma dizer também que hoje somos terapeutas muito melhores do que nós éramos ontem, por exemplo. Porque ontem nós atendemos clientes que hoje a gente já tem uma outra visão. E isso é básico. Eu queria retomar aqui uma conversa que você trouxe também, que é a questão de que pessoas feridas ferem pessoas. A Stephanie trouxe a questão do pai dela que fala: ah, meu psicólogo está aqui, ó, minha terapia está aqui, é meu copo de vinho. E você trouxe essa questão do outro lado, que é você, enquanto mãe, enquanto responsável pela sua filha, precisou que alguém virasse para você e falasse: então, o problema não está tanto no mental da sua filha, está em você, em como você está lidando com isso. E então é você que precisa de tratamento nesse momento. E não, claro, a gente não vai ignorar aqui a necessidade da sua filha de precisar dos cuidados dela, mas a gente também não pode ignorar da necessidade de todo mundo cuidar da saúde mental. Porque é isso, se nós estamos feridos, se nós estamos ali machucados de alguma forma na nossa pele e a gente vai abraçar alguém com aquele machucado aberto, a gente vai sujar essa outra pessoa minimamente. E então é muito importante essa questão de que às vezes nós precisamos fazer terapias por causa de feridas que pessoas feridas causaram na gente. E isso é muito comum, assim. E eu entendo que, infelizmente, hoje em dia, a gente está tendo que falar muito sobre isso, mas principalmente porque as gerações passadas tratavam as questões de saúde mental como frescura, como uma coisa que não existe, aí isso é tudo coisa da sua cabeça, entravam em negação, e até parte dessa nossa geração aqui entrou em negação até que a gente passou por um período caótico de pandemia, em que a gente se trancou em casa e não pôde mais se anestesiar com o trabalho, se anestesiar com bebida na rua, se anestesiar com saídas entre amigos, onde a gente ignorava o que estava sentindo, só chegava em casa para dormir e viver o outro dia como se nada tivesse acontecendo dentro da gente. E aí, no momento em que isso acontece, as pessoas precisam olhar para dentro de si, porque é o único lugar que elas podem olhar, porque fora não pode sair. Então, olha que louco, né? E justamente nesse momento, há esse boom de procura por acompanhamento terapêutico, por psicólogas, por terapeutas, porque a gente entende que não é que agora a pandemia causou isso, é porque agora na pandemia eu fui obrigada a olhar.
E é muito engraçado assim, no sentido de curioso, né? Como que quando essa pandemia vai se encerrando, existe um movimento contrário que é, não, agora eu tô bem, não preciso mais disso. Uhum. Que é, escolho me anestesiar de novo, porque agora, graças a Deus, eu posso sair de casa. Então, eu não preciso mais olhar para isso. Eu vou guardando tudo bem dentro de mim que eu não preciso olhar, porque eu vou passar 9 horas no meu trabalho, 3 horas no transporte público. Quando eu sair do trabalho, eu vou encontrar com os meus amigos, vou beber um pouquinho no bar. Quando tiver muito tarde, eu vou para casa, vou chegar em casa, tomar um banho, deitar, apagar, dormir, que no outro dia cedo eu tenho que levantar. Ou seja, voltamos para anestesia. E com isso, vamos deixando de olhar para a importância da gente manter saúde mental. E um outro aspecto muito importante que o Fabiola trouxe é essa questão de que a saúde mental ela impacta em absolutamente tudo na nossa vida. E a gente não sabe disso muitas vezes. A gente não sabe que isso impacta no nosso físico, que existem doenças que a gente sente no físico quando vai mapear lá com o médico. Ele fala: você não tem motivo para estar sentindo isso. Isso aqui está tudo, né, na sua cabeça. Mas repare, não é porque está na sua cabeça que não é real. Tanto é que manifesta no físico. Só que, enquanto a gente lidar com a nossa saúde mental, como as gerações passadas lidavam, que era ignorar, fingir que isso não existe, a gente vai continuar no erro, a gente vai continuar ferido. Isso, Isso é muito isso, forte. isso. É, E Babi. entra, Ah, só te cortando rapidinho, e aí entra algo assim muito importante, né? De também ao aspecto da gente, de quando a pessoa está ferida e ela fere o outro, o pior é que quando você está ferido, você quer jogar a sua ferida no outro para que o outro resolva. Porque é isso que vai acontecendo, né? Vai virando ali um emaranhado de pessoas doentes, de pessoas carentes, de pessoas inseguras, e aí isso vai virando caos nas relações. Porque aí eu pego a minha insegurança e eu transfiro ela para você. Porque é muito mais fácil, em vez de eu assumir que o problema está comigo e que eu é que preciso olhar para minha insegurança, eu que preciso olhar para minha codependência emocional ou para as minhas carências, para as minhas faltas, do que eu ter que assumir que eu sou assim. Então, eu Uhum. jogo tudo isso para você, jogo essa responsabilidade para você, uso N motivos para causar situações, e aí você toma aquilo como verdade, porque quando a gente não está com a nossa saúde mental sendo acolhida, quando a gente não está com a nossa saúde emocional sendo olhada, a gente tem uma tendência a absorver tudo aquilo que é dos outros, a Uhum. tomar aquilo que é dos outros como verdade. Então, você olha a pessoa ali falando que você é isso, você é aquilo, e você fala, nossa, eu sou mesmo incapaz, eu sou mesmo insuficiente, eu sou mesmo burra, eu sou mesmo retardada, né? Vários outros pejorativos que a gente escuta. Eu escutei isso a vida toda, gente. Eu ouvi a vida sim. toda. Eu ouvi a vida toda. Ai, Fabiola é burra demais para aprender as coisas, não tem nem paciência para falar para Fabiola. E aí eu falava, nossa, não vou estudar isso não, porque eu sou burra demais, eu não absorvo nada mesmo. Entende? Até que eu comecei a olhar para isso. Até que eu comecei a olhar, tá, tudo bem. Eu respeito isso que você está falando de mim, eu compreendo. Mas isso não sou eu. E eu permito que agora você fique com a sua opinião, que é sobre mim, tá tudo bem, mas que ela não me pertence. E isso foi, gente, uma caminhada muito longa. E foi uma caminhada muito dolorosa, muito dolorosa. Então, eu, como mãe, hoje, como terapeuta, eu olho muito para essa importância desse cuidado com a minha filha. Porque, e ontem eu ainda falei ainda para uma cliente minha, onde o filho dela também tem 14 anos, que se imagina nós com esse acompanhamento e esse olhar de pai e mãe quando a gente tinha 14 anos. Gente, quantas dores teria evitado? Eu mesmo, ou com os meus 35 anos, se eu tivesse olhado para minha saúde mental aí há 10, 15 anos para trás, eu posso falar para vocês que hoje, com certeza, talvez eu seria outra pessoa por causa que quantas coisas eu teria evitado. Então, isso hoje eu olho para minha filha com este olhar, de que ela possa estar dentro do olhar dela, da potência dela, de reconhecendo que ela crie e traça aí um caminho melhor, diferente, mais Sim. leve, com alegria, facilidade e glória.
né? Isso. O que eu queria completar é que, trazendo essa questão da gente se olhar, e a Babi trouxe a questão dos ancestrais, né? Que eles não eram de olhar essas dores. E como que isso foi passado pra gente também, né? Imagina, a bagagem deles pra gente. Então, junta com a nossa bagagem ainda. E aí, olha o peso que isso se torna, né? E aí, outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que as mulheres foram desde pequenas já ensinadas a olhar para os sentimentos, né? A olhar para essa sensibilidade, a mulher chora. E aí, nesse mundo machista, a frase normal é: homem não chora, homem não deve expressar. Ah, se você está fazendo isso, é mulherzinha. Então, com frases muito machistas que impediram dos homens também acessar essas ferramentas terapêuticas, né? Com mais abertura mesmo. Então, vocês podem, a gente que está sempre em workshops, fazendo curso, a gente percebe que a maioria dos públicos são mulheres. Se tem dois homens, né? E pela glória da deusa e de Deus, os homens estão se abrindo mais para esse autoconhecer, que é muito importante, porque pensando, gente, no seguinte, a nossa geração futura, ela precisa de pessoas, de pais mais bem estruturados. E a gente está tendo ferramentas, a gente está sendo avisado pela espiritualidade, né? Antigamente, as coisas, por mais que os ancestrais não viam, né? Não achavam que era importante olhar para a saúde mental, tinha não tanta tinha ferramentas, mas não tanto igual a gente tem agora, né? Disponível para todo mundo. Então, vai ficar na ignorância quem quer, né? No sentido de eu não quero olhar para mim. Tudo certo, você não precisa olhar, né? Como diz o nosso novo mantra, o problema é seu. Esse é o mantra aqui, o problema é seu. Tá tudo certo. O Exatamente. mantra do final desse episódio, então. Esse episódio não traz. A gente tem que pensar que se nós, todo mundo aqui tá ouvindo o podcast, quer ter uma nova consciência nesse planeta Terra, tem que começar a mudar. E aí, lembrando que a saúde mental é o primeiro passo. O autoconhecimento tá ali, ó, te ajudando a libertar dessas prisões que foram colocadas na gente, que a gente foi adquirindo ao longo da vida. E aí, outra coisa que eu anotei aqui, antes de passar a palavra, é que cada ser é único. Então, a minha dor não é a mesma da Fabíola. Foi o que a gente estava até conversando, né, mais cedo. Sobre o que eu sofri. Eu posso ter passado a mesma situação que a Fabíola, que a Babi. Mas, para mim, em algum nível, aquilo foi mais intenso. Então, a dor foi maior. E aí, talvez, para mim, a terapia vai me ajudar realmente a olhar para aquilo com mais profundidade. E para Babi, foi tranquilo, aquilo aconteceu ali, tá normal para mim. Passou, vida, né? Vida que segue. Para Fabíola também. Então, cada ser é único, cada dor é única. E a gente precisa realmente desconstruir isso, porque eu passei isso e você tá passando a mesma coisa. Eu aguentei, por que você não vai aguentar? Oi? Como assim? Né? Eu não sou gêmeos, né? Não sou gêmeos, nem os gêmeos sentem as mesmas coisas, né? Então, cada ser é único, cada dor é única, e precisa se olhar assim, com essa individualidade. Pronto. Sim. E essa questão que você trouxe, Esther, de que a gente tem que ser um ambiente mais seguro e sermos pessoas mais seguras para as próximas gerações poderem melhorar. Eu lembrei muito de uma fala da minha mãe que eu ouvia constantemente crescendo. Ela dizia muito para mim, para o meu irmão, que era que vocês são o futuro da humanidade. Vocês são o futuro da humanidade. A minha geração já está perdida, mas vocês podem fazer melhor. E aí eu lembro de ouvir aquilo e ao mesmo tempo que era uma sensação de esperança, era uma sensação de e o que eu faço com isso tudo? Porque você está me entregando tudo misturado aqui, tudo esgulepado, me falando que eu que tenho que consertar, mas nem você que é mais velha, tá aqui mais tempo, com mais experiência, soube consertar, como é que eu que estou pequenininha vou saber fazer isso? E isso é muito importante, porque nesse jogo de empurra, né?
jogando as coisas ali para frente sempre, e sempre para o próximo, e para o próximo, que a gente deixa de fazer. E o quanto que isso não é importante também, e o quanto que isso não mostra que nós, enquanto humanidade, precisamos de terapia, que é a questão da autorresponsabilidade. Fazer o que me cabe. Por que é que eu ainda estou delegando para o outro? É claro que essa fala da minha mãe ali estava cheia de otimismo e esperança, mas isso demonstra a postura de muitos de nós, de quantas vezes a gente coloca na conta do outro aquilo que nós poderíamos resolver. E aí eu volto à fala da Fabiola, que estava citando sobre codependência emocional, que eu não sei se todo mundo aqui que escuta a gente vai saber o que, que é, mas basicamente uma dinâmica de codependência emocional exige que, por exemplo, duas pessoas dancem em três posturas diferentes. Ou você é uma vítima que precisa que alguém te salve, e aí tem uma pessoa para te salvar. Vamos supor, você e seu marido. Você é uma coitada que precisa que ele te salve. E aí ele te salva. Sempre ele resolve seus problemas, ele apaga seus incêndios. Em algum momento você precisa de alguma coisa e esse marido te diz um não. Você então olha para ele como se ele fosse o vilão dessa relação, porque ele está dizendo um não para você, justo você que tanto precisa dele. E aí vocês vão dançando nessas posturas entre vítima, vilão, salvador da pátria. Quando vocês percebem, estão todos bem juntinhos e entrelaçados. E isso não precisa necessariamente você estar ali juntinho, vivendo com a pessoa todos os dias. Às vezes você pode estar vivendo uma rotina, uma dinâmica de codependência no seu trabalho, você pode estar vivendo uma dinâmica de codependência com pessoas que você nem sequer manda mensagem, mas que você ainda demanda emocionalmente dela. Então, é claro que esse é um assunto muito extenso, mas só para falar de forma bem abrangente, para vocês terem ideia, e aí, caso vocês queiram, vocês podem pesquisar mais sobre isso, ou mandar mensagem para a gente explicar melhor, mas isso é muito importante, porque ambas essas coisas que eu estou dizendo aqui exigem que a gente se responsabilize pelo nosso processo, porque a gente só tem como mudar aquilo que está sob o nosso comando. E aí a gente precisa encarar as coisas. Eu digo que não tem como, por exemplo, aqui eu tenho um copo na minha mão, não tem como esse copo ser bom ou ruim se eu não me apropriar dele, não pegar ele e decidir o que eu quero fazer com ele. Então, às vezes, as nossas dores estão ali passeando pela nossa mente e a gente está ocupado demais colocando a culpa no outro. Só que assim, às vezes você poderia ter resolvido isso sozinha, se você tivesse se responsabilizado. E essa questão, né, da gente levar sempre para a geração futura e pensar que eles podem fazer melhor, é muita ingenuidade da nossa parte. Porque como é que você, adulto potente, que está vivendo nesse mundo aqui há muito mais tempo que seu filho, ou que seu sobrinho, ou que seu, enfim, qualquer geração que está vindo depois, não sabe lidar com isso aqui, e essa pessoa que acabou de chegar vai saber lidar? Provavelmente não vai. Então é melhor que você se melhore para que você possa deixar o melhor mundo possível para que essas pessoas tenham menos trabalho, porque senão eles vão ter que trabalhar por eles e por nós. Isso é muito importante. Fabi tá no mudo. Tá no mudo. Tô aqui concordando com tudo no mundo. Peraí, gente. Isso é muito eu importante. anotei aqui para falar sobre a gente colocar os problemas debaixo do tapete, né? É a mesma coisa, é isso. E aí, depois eu olho, depois eu olho. Isso tá me incomodando, depois eu olho, depois eu olho. E aí, uma hora, é bomba história. E aí, as pessoas têm a síndrome lá de burnout, né? Burnout, tem crise de ansiedade, crise de pânico. Isso tudo são sintomas de uma pessoa que não olha para sua saúde mental, né? Emocional, espiritual, que tá tudo junto. Porque tem que olhar tem que olhar os três, gente. Assim, eu falo que tem porque tem, porque os três andam Tem que junto. olhar você como um ser único, individual, Único. com vários pilares. Isso. Exatamente, porque senão o carro não vai andar, né? Então, vai mexer lá no mental e aí, né, vai estar em desequilíbrio, enfim. Mas é isso, então, gente, procure autoconhecimento, terapia, liberta. Esse é meu mantra divino do que eu falo lá nas minhas redes sociais, autoconhecimento liberta. Mas a gente tem que ter coragem, tem que ter paciência, tem que ter muita paciência, muita amorosidade no processo, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil.
Mas cada vez que a gente olha para dentro da gente e realmente liberta, cura de coisas profundas, a gente percebe que quanto que a gente tem o poder de transformar a nossa vida através do autoconhecimento. E vale a pena. É, E aí você vai encontrando, aqui foi o caso de nós três, a gente foi se encontrando nessa jornada, isso, tendo esse apoio, sabe, que é muito importante. E a gente sabe que a gente não está sozinha, então você também não está sozinho. Quando isso é o você melhor, começa. né? Exatamente, quando Isso é começa a olhar, né, um, Fabiola, as pessoas vão chegar, as pessoas certas chegam. Só acreditar. Passo minha palavra que para eu empolgo. mim, saúde mental é prioridade, e para falar de saúde mental, para mim, ser prioridade significa olhar e voltar de volta para você. E foi isso que significou para mim. A cada dia, a cada olhar, é voltar de volta para mim. Sim, isso é muito potente e muito importante. E a gente não está falando aqui de um olhar de egoísmo, em que você vai esquecer do outro e vai olhar só para si. Aliás, se você ouve esse discurso e pensa que isso tem a ver com egoísmo, é um grande sinal de que você precisa entrar na terapia e entender que você não tem que abrir mão de você e do seu processo para que o outro possa ser beneficiado. E é preciso entender que nós só podemos movimentar e modificar uma pessoa na nossa vida, que somos nós mesmos. A gente nunca vai mudar o outro. Então, a gente já está no tempo por aqui, a gente vai começar a encerrar esse papo, que é muito extenso, e a gente pode trazer Uhum. mais sobre isso de outras vezes. Então, não deixa de comentar aqui se isso faz sentido para você, como você sente com esse assunto, se você faz terapia, se você não faz. Eu sei que eu não abro mão da minha terapeuta de jeito nenhum, ela que não me dê alta. E aí eu estou sempre lá, porque me faz muito bem, esse espaço é necessário. E você procure isso para você. Você também é prioridade. Quando a gente fala aqui que saúde mental é prioridade, a gente quer dizer que você tem que ser a sua prioridade. Quando a sua mente não está funcionando muito bem, que é a sua mente que comanda a sua vida, as outras coisas podem descarrilhar. Então, é muito importante olhar para isso. Procurem terapeutas responsáveis com seu processo, terapeutas que te olhem como ser único que você é. Se você não quer fazer terapia com uma psicóloga de uma abordagem X ou Y, procure terapias alternativas. É que nós três somos terapeutas alternativas e tá tudo bem você também iniciar nesse processo, mas não deixe de cuidar da sua saúde mental, que é crucial para a sua vida. Então, vamos encerrando o nosso bate-papo por aqui. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar esse podcast com todo mundo. A gente agradece por mais uma vez você estar aqui ouvindo a gente. E vou encerrar por aqui. Quem quiser dar o mantra do dia, fica à vontade. Gente, respira, porque o mantra do dia é: o ciclo da vida é fazer terapia para lidar com as pessoas que convivem comigo e não faz a terapia. Tudo bem, tudo bom. Encerro aqui. Excelente. Excelente. Não, e tem outro mantra, né? Não é Vai. problema meu, né? Isso Não é é o um problema problema meu. meu. Se a Não outra é pessoa problema não faz terapia, não é problema seu. meu. Parte 2 do Exatamente. mantra. Inclusive vai ser a capa. Vou falar, pedir a Renata para colocar a capa aqui. A pessoa não faz Não é problema terapia. dele. Não é problema meu. Beijo, Um gente. beijão. Gratidão a todo mundo. Arro para todo mundo. Beijo. Gratidão.